Bom dia e boa noite, pessoal, né, que nos assiste de casa, né, assiste do Brasil, né, e sejam bem-vindos, né, as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Sintam o nosso abraço carinhoso. Então, o tema da nossa exposição de hoje, deixa eu só tirar isso aqui da tela. Então, o tema da nossa exposição de hoje, se o teclado pegar, pronto, é obsessão, longe ou perto de mim. Na verdade, esse tema, falar de obsessão, mexe muito comigo, sabe? Porque é um tema que eu julgo de extrema importância, né? Porque a gente vive num mundo, né, de provas e expiações, né? E as características, né, do mundo em que vivemos, ele é preocupante. Então, a gente tem uma multidão, né, de espíritos invisíveis, of course, que nos vigiam. Então, o que é que a gente pode fazer para poder evitar que tenhamos uma afinidade com espíritos perturbadores que vêm influenciar as nossas vidas? Né? Então, nada melhor do que tocar no assunto. A gente precisa compreender, assimilar essa ideia de que isso existe, isso acontece, para a gente poder desenvolver as próprias ferramentas de proteção para conosco mesmo. Né? E o problema da obsessão não é um problema novo, apesar de começarmos a conversar, falar sobre a obsessão a partir do Espiritismo. Né? A ideia do Espiritismo trouxe a questão da obsessão. Mas isso é um problema antigo. Se a gente remeter à época do Cristo, né, quando Cristo desceu do Monte Tabor após ter o encontro com Moisés e com Elias, veio um pai, né, pai de família, trazendo um filho que já se encontrava obsidiado. Na mensagem, né, que é bem divulgado na Bíblia, né, em Marcos, capítulo 9, versículo 22, diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, esse problema da obsessão já é de longa data. Né? Então, hoje a gente está tendo a percepção, a ideia de compreender esse mundo que nos cerca para que a gente possa viver melhor, né? Desenvolver ferramentas para poder viver melhor. Então, como eu estava falando antes, foi com a luz do Espiritismo, né, com Kardec, com a falange do Espírito de Verdade, ele patenteou, ele trouxe uma confirmação que já de longa data outras religiões, outras filosofias espiritualistas já conversavam, já se falavam. Por exemplo, os budistas, a filosofia oriental, na Índia, o Egito. Então, existem verdades que foram patenteadas. Que verdades são essas? A existência do espírito, né, após a morte do corpo físico, né, a sobrevivência da alma, no caso, as existências sucessivas, que é a reencarnação, e a comunicabilidade dos espíritos. Isso aí é só para a gente comentar algumas, né, mas os espíritos conseguem se comunicar conosco. Né? Então, aqui a gente trouxe uma imagem apenas para ilustrar. A gente vive no universo como se fosse um universo paralelo. Essa linha do horizonte, né, essa linha da Terra, né, que sinta-se à vontade. Essa linha, né, que a gente vê aí, onde a gente, né, da metade da imagem para cima, que é o plano físico, digamos que é o plano material, é aquilo que é palpável, é aquilo que a gente toca. Essa outra parte, que é a parte que está sendo refletida, é o plano espiritual, mas que existe. E esses dois mundos, que são, na verdade, duas faces da mesma moeda, elas se conectam. De que forma elas se conectam? Através da mente. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo ele se deteriora. Mas existe algo que prevalece, é o espírito, né? A centelha divina, que é representada pela mente. Então, é esta mente, que não tem corpo, que se comunica conosco. Ali está representado por dois neurônios, né? Então eles se interconectam. Então, é através do pensamento que os espíritos se conectam conosco e nós também nos conectamos com os espíritos. Porque a oração é uma conexão. Quando a gente ora, a gente se conecta com os espíritos, com Deus. Né? Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, ela é bem famosa. Né? Influenciam os espíritos na nossa vida? E aqui está a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, para que nós nos conectemos com espíritos, a gente precisa ter o quê? Afinidade. E o que é afinidade? Sintonia.
Sintonia é a gente ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, o mesmo gosto, a mesma preferência, os mesmos sentimentos de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas. Estamos todos aqui numa casa espírita porque temos as mesmas ideias, os mesmos gostos, os mesmos sentimentos. Estamos numa sintonia, né? A gente pensa relativamente de forma igual. Assim como existem afinidades negativas, vamos dizer assim. Existem relacionamentos entre grupos de pessoas que não agem para o bem. Existe uma afinidade? Existe. Mas os objetivos são negativos, né? A afinidade é a base para um bom relacionamento, seja ele positivo ou negativo, como eu comentei. Bom, a desencarnação, ela não santifica. A gente vive, mas quando a gente morre, a gente permanece a mesma pessoa que a gente é, o mesmo espírito que a gente é. Estamos numa jornada terrena para poder aprender com experiências positivas e negativas. Aprender muito mais com experiências negativas, porque as dores, as vivências nos ensinam muito. Então, estamos aqui para aprender. Quando a gente desencarna, a gente leva os sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos amores, as mesmas intrigas, né? Tudo isso a gente leva para além túmulo. Aqui temos alguns exemplos do que se desperta, né, quando a gente morre, né? O que a gente semeia no plano terreno, quando a gente desencarna, a gente dá de volta, a gente dá de cara com os amores, com os ódios, com as afinidades, com as antipatias, com os interesses subalternos, o orgulho, a vaidade, a mesquinhez, a inveja, dominação, ciúmes e posse, que, na verdade, muitos de nós acreditamos que é a base da obsessão. Dominação, ciúme, posse, aquilo era meu, né? Então, a gente está muito ligado à matéria, seja a pessoa, seja ao dinheiro, seja ao status, né? Coisa que a gente não leva quando a gente desencarna. E as calúnias, as traições também vêm à tona, porque aquilo que a gente faz, a gente deixa a marca no coração do outro. E assim como nós, o outro também, quando desencarnar, ele vai permanecer com as mesmas ideias que ele tem. Então, se eu o machuquei, nada mais justo do que ele virar contra mim, porque eu fiz algo, né, que foi negativo. Então, daí a reflexão, né, o que é que nós estamos fazendo para poder ter um futuro melhor, né? Bom, estamos falando de obsessão. Como é que a obsessão começa? Começa com uma indução mental. Se o espírito ele não tem o corpo, ele tem a mente. E é através da emanação de ideias que essa ideia nos atinge, a gente absorve, nós nos conectamos com essas ideias, né? Então, a indução é o começo de um processo obsessivo. O que acontece é que, no processo obsessivo, existem duas etapas. Uma etapa mais leve, que é a etapa de influenciação espiritual. É quando o espírito ele começa a lançar ideias esporádicas. Ele não está totalmente centrado em ti, mas ele joga as ideias na nossa mente para que a gente absorva e a gente modifique a nossa forma de pensar e a gente tome um comportamento, uma conduta que isso vá nos prejudicar no futuro. A questão é entender quando a gente está captando uma ideia que vai nos prejudicar. É isso que a gente tem que ficar atento, é a vigilância que tanto Jesus falava. Precisamos estar vigilantes com o nosso pensamento. É fácil? Não é. Porque a linha que divide isso é muito fina. A gente muitas vezes recebe uma mensagem, a gente não sabe se é nossa ou se vem do outro. Daí vem algo muito importante que se fala muito em doutrina espírita, autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. O que é que vai pela minha mente? O que é que me agrada? O que é que eu penso? Quais são os sentimentos que eu desenvolvo dentro de mim? Né, para com meu vizinho, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, né, para com, enfim, o pessoal do trabalho. Eu preciso nutrir bons sentimentos para que eu não seja alvo de ideias que eu acate e vá depois me prejudicar. Então aqui a gente vai falar um pouquinho dessas duas nuances, né? A influenciação espiritual, que é a tentativa, não é ainda a obsessão. E só uma observação que é interessante. Muitas pessoas procuram a casa espírita e falam assim, olha, eu estou procurando porque eu estou obsidiado.
Eu sei que tem umas ideias que estão chegando aqui na minha mente, mas não são minhas. Na verdade, não há obsessão ainda. E esta pessoa, ela já está captando, a influenciação. E isso é bom, isso é um ponto positivo, porque ela está, como é que chama, acordada, ela está consciente daquilo que está chegando na mente e que não pertence a ela. Então, esse é o momento de agir. Na verdade, não há uma necessidade de um trabalho desobsessivo, porque não há uma energia profunda, concentrada em torno daquele ser humano que é a obsessão. A obsessão leva para a depressão, leva para outros caminhos mais penosos, vamos dizer assim. Mas quando a gente percebe uma ideia que não é minha, que não é nossa, que é assim, nossa, que ideia chata, eu não quero pensar nisso. Isso é influenciação, pode ser uma influenciação, né? Vale a análise individual. No caso da obsessão, que é algo realmente mais, assim, já existe um domínio mental, né? A obsessão é quando o espírito ele tenta influenciar várias vezes. Então ele joga aquela ideia repetitiva, existe uma monoideia adentrando a minha mente. E se isso encontra ressonância dentro de mim, por conta de sentimentos, por conta de coisas do passado mesmo que me afetaram, eu absorvo aquela ideia e eu modifico a minha forma de lidar com a determinada situação. Então eu vou me fechar dentro de mim mesmo, eu vou me sentir choroso, depressivo, melancólico, vou achar que eu não tenho valor para nada. Então, esse é o momento em que o processo da obsessão começa a se instalar. O processo obsessivo, só para a gente ter uma síntese geral, ele pode ir de uma influência moral, que é a mudança da conduta mesmo, do comportamento nosso para algo errado, que nós julgamos errado, roubo, algo do tipo, né? Desde influência moral, perturbação do organismo, porque na influenciação espiritual, o espírito também suga as nossas energias. A gente se sente fraco, a gente se sente debilitado. E isso, a gente não pode esquecer também das doenças psicossomáticas. Porque drenando as energias, a gente vai começar também a pensar naquela problemática, mexe com os nossos hormônios e que afetam também os órgãos internos. Então, a longo prazo, não tão a longo prazo, mas depois de um certo tempo, se começa a sentir, né, os problemas físicos surgirem, se não for tratado, claro, né, com antecedência. E, claro, influencia também nas faculdades morais. Aqui é mais fácil de compreender porque existem duas mentes. A mente do espírito conectada à mente da pessoa, onde ela vai cercear as ideias. Então, a minha ideia ela vai ficar em segundo plano e eu vou estar absorvendo a ideia daquele espírito que quer me prejudicar. Então, eu não vou ter um comportamento homogêneo em termos de raciocínio, né? Bom, influenciação espiritual sutil. Eu gostaria de focar hoje, isso tudo foi uma introdução para entrar nesta parte de influenciação espiritual sutil. Este estudo a gente encontra neste livro, Estude e Viva. É um livro de Chico Xavier, com o médium também Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Na verdade, eu só peguei aqui uma parte de 2 páginas. Mas tem tanta coisa para a gente aprender, para a gente discutir, que eu fiz apenas uma síntese. Então, eu recomendo, para quem tiver interesse, a leitura deste livro, Estude e Viva, tá? Da FEB. Então, a influenciação espiritual sutil. Aqui, Emmanuel e André Luiz fala, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando por várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, atente para a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Está pedindo apenas para a gente raciocinar em cima daquele estado de derrota que a gente sente sem ter uma causa orgânica ou moral específica, né? Então aqui é um convite. Vamos nos autoavaliar. Aqui, Emmanuel e André Luiz, eles elencam ideias que podem ser fruto de uma influenciação espiritual, para a gente poder fazer a análise. Dificuldade em concentrar ideias otimistas. Permanecer bem no pessimismo, né? Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Às vezes a gente não encontra eu não consigo achar um espaço dentro de mim para poder me elevar em oração. Então isso pode ser
né, uma influenciação espiritual sutil. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Muitas pessoas relatam isso. Às vezes eu estou com um pressentimento de que algo vai acontecer. Na verdade, são umas ideias que chegam na cabeça, mas que se a gente se mudar o foco, orar, se concentrar em Deus, isso passa, né? Aborrecimentos imanifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Aqui a gente grifou aborrecimentos imanifestos. Por que imanifestos? Porque a gente vai se enchendo, a gente vai se saturando, porque a gente não consegue encontrar alguém para poder desabafar. Ou seja, sou eu que estou me saturando, mas qual é a razão de estar me saturando se não tem ninguém chegando para mim me falando nada? Apenas eu tiro as minhas conclusões, eu sou afetado pelo universo à minha volta e eu me calo em mim mesmo e eu vou me enchendo. Então, essa necessidade, esse aborrecimento meu, pessoal, apenas por eu não achar alguém para poder conversar ou pelas situações que acontecem, não tem lógica. Então, ele também atenta para isso. Será que não é influenciação espiritual? Será que não tem algo aí enchendo a sua mente que faça você explodir, para você se prejudicar, para você entrar em um estado de melancolia, de tristeza? Hiperemotividade e depressão raiando a iminência do pranto. Muitas vezes isso acontece também. Aquela vontade de uma hora para outra de chorar, por algo que aconteceu. Então, é uma falta de controle, né, que existe em decorrência, claro, de algo que já está perturbando por um tempinho. Então, vale o raciocínio em cima disso, tá? Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de automartírio. O vitimismo. Ah, tudo acontece comigo, nada dá certo na minha vida. Ou então de automartírio, de eu querer me prejudicar. Não, eu não tenho valor mesmo, eu tenho que realmente passar por isso. Não, você não tem que passar por isso. Você tem valor aos olhos de Deus. Você é filho dele, todos somos criados iguais. Todo mundo tem dificuldade, né? Não foi dito que a gente não teria dificuldade, mas sim que teríamos suporte, e cabe a nós buscarmos esse suporte, né? Interpretação forçada de fatos e atitudes suas e dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Então eu vejo aquele fato e eu sei que não é a realidade, mas eu quero me convencer de que é isso. A outra é bem interessante, essa segunda aqui, ó. Pessimismo subreptícios, quer dizer, o pessimismo ao extremo, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão em condenar quem não tem culpa. Aqui nós grifamos também quem não tem culpa. Observem que nesses dois tópicos, ambos existe a consciência de que o outro não tem culpa, sabe? Então, sou eu que estou querendo acreditar e colocando a culpa no outro. Existe a consciência de que aquilo ali é errado, mas eu faço. O que é que me faz agir errado? O que me faz colocar a culpa no outro se ele não tem? É a minha vontade que está sendo cerceada de fazer o certo, de fazer o justo. Tá? Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a contestação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então aqui a gente vê também dois sentimentos que surgem quase ao mesmo tempo. Eu teimo que eu não estou passando por nenhuma influenciação. Mas aí acontece um fato. Só que depois que acontece o fato, mesmo eu acreditando nisso, eu mudo totalmente o tom mental. Assim, nossa, por que eu fiz isso? Parece que a gente cai em si. Eu não devia fazer isso, sabe? E depois, e por último, ainda diz aqui, é tarde para se desfazer o fato. Nunca é tarde. Sempre há oportunidade de se voltar, pedir desculpas e refazer. Né? A gente está aqui sujeito ao erro mesmo. Não é, Deus não disse que a gente não vai errar. Muito pelo contrário, o erro é uma ferramenta de aprendizado. Só que se o erro
e eu não vou corrigir, e eu fico na minha aqui de, e agora? O que é que eu ganho com isso? Nada. Nem o outro que eu machuquei, ou né, que foi afetado pela minha ação, e nem eu mesmo. Que vai ficar um peso em mim e um peso nele. Bom, a solução disso tudo está nas nossas mãos, somente nas nossas mãos. De que forma? Através da vigilância do pensamento. Como eu falei antes, não é fácil, é difícil. Mas a gente precisa pensar sempre naquela ideia que está chegando à nossa mente antes de agir. É certo isso? Quais são as consequências dessa minha ação? Né? Então, a vigilância e o bom senso. Se mesmo assim eu estiver vigilante, eu quero agir, mas eu não sei se aquela minha ação ela vai prejudicar alguém, vamos usar o bom senso. O que o Cristo faria no meu lugar? Eu realmente, né, é avaliar se eu vou machucar alguém. Até de forma bem leve. Se for machucar alguém, não tem lógica de agir. É raciocinar mesmo. Conservar a mente limpa, né? Aqui eu coloquei o BIP, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, que a gente chama o BIP da caridade, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conservar a mente limpa é a gente nutrir os bons sentimentos para com o próximo, é a gente perdoar, não nutrir sentimentos, né, de vingança ou de algo contra ninguém. E também ser indulgente para com as dificuldades e as falhas alheias, porque todo mundo está suscetível de errar. Quem sou eu para poder pisar e falar do erro de alguém? Eu falo de você hoje, amanhã posso fazer o mesmo, e aí? A gente está sujeito, né? Então, manter a mente limpa, né? Colocar todos esses sentimentos, essas ideias que não nos levam para frente, de lado, né? É refletir mesmo. Isso não adianta eu persistir nisso, né? Ter objetivo, ter foco, ocupar a mente, ocupar o nosso dia a dia. A gente precisa trabalhar e a gente também precisa ter os momentos de lazer. Então, é ocupar a nossa rotina com atividades, né, que deem prazer e procurar também ter prazer nas nossas obrigações. Né? Saber que a gente tem que trabalhar mesmo, como diria a minha avó, como é a mente parada, né, do diabo. Isso. Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade, quando a gente não tem a gente está na ociosidade, ideias diversas chegam na nossa mente. E geralmente elas não são proveitosas. A gente tem que estar molhando uma planta, aí conversa com o cachorro. Conversa mesmo com o cachorro, não faz mal, não é doente mental. Né? Enfim, vai fazer uma compra, vê o que está faltando em casa, liga para um amigo, vê se está precisando de alguma ajuda. Né? A gente ocupa, né, o nosso dia a dia fazendo as pessoas felizes. E isso nos dá felicidade. E a elevação mental é ter um tempo para si. Procurar um canto para poder fazer aquilo que gosta. É a meditação, é a oração, é elevar o padrão vibratório. Porque é dessa forma que a gente se conecta com o nosso mentor espiritual, esse anjo, né, que Deus colocou ao nosso lado desde antes de nós nascermos, para poder nos dar as energias necessárias para a nossa encarnação, para a gente passar pelas provas. Ele está aqui do nosso lado. Ele está do lado de vocês. Então, é essa energia maravilhosa que a gente tem que aurir sempre. É levar o pensamento a ele, porque ele não pode descer. Senão ele vai ficar igual a nós, nesse nível que a gente está. Mas a gente precisa, sim, orar para elevar e atingir o nível mais alto, na escala, né, dos espíritos elevados. Aqui é uma mensagem que está no livro, né? A solução também está nas nossas mãos, do Emmanuel e do André Luiz. Seja claro consigo mesmo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade. Por que da humildade? Porque a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda. Reconhecer para nós mesmos. Se a gente precisar de ajuda, a gente pede. Mas se a gente reconhecer para nós mesmos, já é um fato imenso. Porque eu entendendo que eu estou passando por um problema, que eu estou me sentindo triste, esse é o primeiro passo para eu buscar ajuda. Que a ajuda pode ser com alguém ou pode ser comigo mesmo. Eu preciso buscar meios que me fortaleçam. Né?
O segundo passo, né, no caso, para o socorro acontecer é a prece. Primeiro a gente identifica a necessidade e a gente entra em prece. Porque a prece eleva a nossa mente, a gente é cercado de uma atmosfera fluídica positiva, onde os bons espíritos estão nos dando boas energias e bons pensamentos, e é igual a imã. Quando a gente está positivo, não tem energia negativa que encoste. Né? Espírito ignorante, que ainda está na maldade, ele não vai ficar do nosso lado se eu só penso positivo, se eu só quero fazer o bem para as pessoas. E do passe? Né? Então, o passe, no caso, neste caso aqui, a gente não está falando nem do passe que a gente faz na casa espírita, mas do passe que a gente recebe através da prece que nós fazemos para o nosso mentor. Porque os nossos mentores também eles dão passe em nós. Então, a gente detecta a necessidade, se recolhe para fazer a prece e a gente recebe a assistência espiritual que eleva a nossa sintonia e a gente sai daquele processo de influenciação espiritual. Bom, aqui é meu último slide, até consegui terminar no horário. Ainda uma mensagem, na verdade é a mensagem final que tem nessa parte desse livro, né, que fala sobre influenciação. Emmanuel André Luiz ele fala assim: estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então, é uma mensagem, né, dos grandes mentores, né, que nós temos, Emmanuel e André Luiz, para nos ajudar a barrar com os efeitos obsessivos das influenciações espirituais. É isso, meus amigos. Então, aqui eu termino a exposição de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês. E a gente vai se preparar agora para o passe, tá? Então, vamos orar. Senhor Jesus, é com muito amor nos nossos corações que nós elevamos o nosso pensamento a Ti. Nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para poder falar de Ti, para poder envolver-nos no Teu amor, para poder nos conectarmos em comunhão com Seus espíritos amigos, esses anjos que nesse momento se fazem presentes nessa casa e derramam a sua luz de amor, de harmonia e de equilíbrio. Nós agradecemos, Senhor, por toda a oportunidade que nós temos nessa vida, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, até mesmo pelas dificuldades que nós enfrentamos, porque elas nos ensinam a como lidar, né, e como perseverar. Então, nós agradecemos por todas as atividades da Casa São Francisco de Assis, em especial, neste momento, a Câmara de Passe, onde os passistas se preparam para a doação de energia, onde cada um receberá da melhor forma possível para poder atingir no seu íntimo, nas suas necessidades, onde o Cristo, ele sabe das necessidades de cada um e ele doa as energias necessárias para que possamos ser mais felizes, para que possam curar as enfermidades que assim forem necessárias para a nossa melhora, para a nossa perseverança na jornada evolutiva. Então, com muito amor, com muito equilíbrio, com muita harmonia, nós agradecemos e damos, né, graças a Deus por todo esse amor que nos envolve, que nos une nesse momento. Que assim seja, Senhor.